Olá, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Então, nossa aula de hoje a gente vai corrigir as atividades da semana passada e nós já iremos ver um conteúdo novo, né? Lembrando aí que a gente já está chegando no finalzinho daquilo que seria a nossa apostila 3, certo? Então, a gente vai já ver um conteúdo novo e vamos fazer a nossa correção e vocês vão ficar atentos ao que vai de atividade hoje para vocês, ok? Então, vamos para a nossa aula. Então, sétimo ano. O que nós vamos ter na nossa aula, né? Então, aqui na unidade 6, capítulo 1, nós estávamos estudando o gênero diário, né? Então, nós vimos toda esta característica, né, do gênero diário, nós vimos que é uma forma da gente contar os fatos ocorridos no nosso dia a dia, só que nós vamos contar isso somente ao papel. Ele é um texto de caráter bem pessoal, né? Porque nós vamos colocar, então, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pensa, né, confidencializar em algum local. Não é para uma pessoa, né, mas justamente é para uma folha de papel. Então, esse texto, ele tem um caráter de ser bastante intimista, bastante pessoal, né, porque justamente ele vai relevar e colocar os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas frustrações, né. Então, a folha de papel, o nosso diário, ele se torna praticamente um amigo, um familiar. Por isso que ele tem como característica ser escrito em primeira pessoa, né? Porque você vai colocar as suas impressões, né? Então, é um texto de caráter bastante narrativo, certo? E hoje, a gente já viu também que com o avanço da tecnologia, algumas pessoas, né, já transformaram esse diário do papel em um diário aí que seria um diário virtual, no caso, os blogs, né? Então, vários textos a gente tem como característica desse texto, né? Aqui o livro de vocês traz como um valor histórico, né? O diário de Anne Frank, né? Que ela vai falar sobre um determinado momento da nossa história. Por exemplo, o Diário de um Banana, que é um texto bastante conhecido de vocês. Então, a gente tem justamente livros, né? Em formas de diário, que justamente vai dar esse exemplo dessas histórias, né? Então, vamos aqui ver o que é que ele traz de atividade pra gente. Então, gente, a gente tem essa proposta que o texto que vai falar Raquel e o diário, 17 de maio. Senhor diário, é muito tarde e tenho pressa, né? Então, a gente viu que o diário, ele vai ter, na primeira linha, né, a questão da data, a segunda linha, um vocativo, né? No caso, ele vai ter aqui, Senhor diário, vírgula, é muito tarde e tenho pressa. E vamos seguir com os nossos parágrafos. Vamos ficar algum tempo sem nos ver, mas não será por preguiça ou por outra coisa. Você saberá que tudo antes dos outros. Vou fugir, até que não desgosto tanto daqui. Embora a comida não seja lá essas coisas, mas vou fugir. Prometo não perder você. Como aconteceu com o anterior, mas quase chorei. Estava afeiçoada demais àquela agenda velha. É por isso não gostar muito de pessoas, gatos, cachorros e mesmo de diários. Estou sempre indo embora e tudo fica para trás. As meninas da enfermaria, como chamamos o dormitório, já estão dormindo. Helena, a da cama ao lado, minha amiga das ruas, ronca desde o toque de silêncio. Embora grandona, dorme sempre agarrada a um bicho de pelúcia sujo. Daqui vejo a janela, está tudo preto lá fora. Ouço o vento no arvoredo do pátio. Ele me assusta com seus passos fofos e vozes do outro mundo. Estou morrendo de medo e já fui fazer xixi 3 vezes, mas nada de dar tempo a adiar. Seria meu fim. Não sei como, mas o senhor M está aqui, me descobriu outra vez. Eu o vi hoje no passadiço, falando baixinho com a responsável por este pavilhão. Parecia, com a ajuda das mãos, descrever uma pessoa da minha altura. Mais tarde tive a impressão de que apareceu no refeitório. Pode ser um dos novos funcionários. Não sei se foi por acaso, mas ele me descobriu aqui, né? O que posso fazer mais? Falarei dessa pessoa com você novamente.
quando estiver longe. Agora preciso virar fumaça, sem me despedir das meninas, que se despede sempre e deixa uma pista. Adeus, diário, já estou indo. Né? Então aqui vocês têm até o corte. Então vocês sabem que essa Raquel, né, ela deve viver aí, deve ser em alguma casa somente para crianças, né, um orfanato. E ela quer aí, né, fugir. Só que ela vai confidencializar somente ao seu diário dessa fuga. Ok? Então essa é a base que a gente tem do nosso texto. Então vamos lá. As atividades. Vamos às nossas questões. No início do texto, primeira questão. Que segredo a menina revela para seu diário? Hein? No início do texto. Vamos lá no texto. Vamos ficar aqui algum tempo sem nos ver, mas não será por preguiça ou por outra coisa. Você saberá de tudo antes dos outros. Vou fugir. Então, aqui está o desejo da menina, né? Ela revela que irá fugir e a garota parece viver num abrigo e planeja fugir. Né? Então, como eu falei, né? Parece um orfanato, né? Um abrigo, um local somente para crianças, e ela quer fugir. Então, ela vai revelar ao seu diário que dessa fuga, ok? Seguindo, nós temos o quê? Segunda questão. No trecho do texto, a menina afirma que é melhor não se apegar às pessoas, objetos e animais. Por que ela diz isso, hein? Ela afirma que será sempre indo embora e deixando coisas para trás. Apegar-se a elas causa um sofrimento no momento da separação. Gente, o que ela está querendo dizer aqui é basicamente isso, né? Que ela não se apega a pessoas, objetos e animais, porque quando ela vai fugir, ela tem que deixar tudo para trás. Se ela fosse apegar a esse tipo de coisa, é capaz de ela nem querer fugir, né? E se ela chegar ao ponto de fugir, ela vai ficar muito triste, decepcionada, né? Depressiva, porque ela deixou muita coisa para trás. Então, por isso que ela não se apega a nada, porque quando for precisar fugir, realmente ela não vai ter essa emoção toda, ok? Terceira questão. A garota que escreve o diário parece estar fugindo de alguém. Quais informações do texto comprovam isso? Ela afirma ter visto o senhor M, né, que a gente não sabe quem é essa pessoa, ela só diz senhor M, que descobriu outra vez. Ela afirma que o tal homem pareceu descrever alguém como ela para a responsável do pavilhão. Então ela viu este homem, né, e achou pelos gestos dele que seria ela, né, mas a gente só tem uma suposição lá no texto, ok? Quarta questão. Antes de iniciar a narração, que informações a menina coloca no papel? E como ela termina o texto? Né? Então, antes de iniciar a narração, ela indica a data em que escreveu o texto e saúde do diário, que é justamente a estrutura do diário. Como o tio disse, a data na primeira linha e o vocativo na segunda. E como é que ela termina? Termina com o texto com uma despedida, né? Vamos aqui no texto ver, gente, ó. Adeus, diário, já estou indo. Então, este finalzinho aqui é justamente a despedida. E o início é justamente a data e o vocativo. Beleza? Vamos lá. Eu acredito que está bem facinho de entender, né? Vamos aqui para a nossa quinta questão. Antes da data, há um título. O que ele representa? O título explicita que o texto faz parte de um livro ficcional chamado O Diário de Raquel, parte 1 ou capítulo 1, porque a gente tem uma indicação aqui, Raquel, né, gente? Raquel e o diário, né? Até onde eu estou lendo, né? Raquel e o diário, e a gente tem aqui a parte 1 dessa história, né? Então, vocês deem uma corrigidazinha aqui, né? Aqui tem Diário de Raquel, parte 1, capítulo 1. Né? Então, pode ser também que seja a diagramação aqui da apostila de vocês, né? Esse L tá parecendo com 1, certo? Mas o tio leu Raquel e o diário, né? A parte 1. Então, vocês olhem aí a grafia de vocês também, beleza? Então, essa foi a nossa atividade, ok? Que vocês fizeram em casa, tá aí toda explicadinha, ok? A produção vocês também já produziram, né? Que o tio pediu aí até mesmo pelo e-mail, então já tá tudo feito. Mas agora a gente vai para a nossa última
parte, né, o nosso capítulo novo aí. Então, vamos lá, ok? Então, sétimo ano, o que é que nós iremos ter hoje na aula de produção textual? Certo? Então, a gente vai estudar um gênero novo. Nós iremos, olha aí, na unidade 6, capítulo 2, as narrativas policiais. Então, gente, vamos lá. Vamos estudar um novo tipo de texto, né? Um texto narrativo que vai contar essa parte da narrativa policial, que é uma categoria, né, que existe aí nos textos narrativos, que são os textos policiais, né? Então, como pela própria imagem a gente está vendo aqui, né, a gente vai ter histórias que vai envolver a polícia, envolver detetive, né, a investigação, de chegar na resolução de um caso, beleza? Então, vamos lá para o gênero, bem legal, bem divertido. Então, gente, o texto das narrativas policiais, né? As narrativas em prosa mais difundidas são os romances, a novela, o conto e a crônica, né? Só para lembrar aí que essas narrativas, né, elas vão acontecer basicamente, né, lá no iniciozinho do século XVI, como um exemplo aqui, a gente tem o Dom Quixote, aqui a gente vai ter esses textos narrativos, né? Que é um romance, esses textos de uma narrativa longa, né? Que muitas vezes as narrativas policiais a gente considera como romance, porque um romance policial, mas romance, quando eu digo assim, no tamanho da narrativa, ok? Vão ser datados aí do século XIX, né? Que é justamente quando se escrevia textos para a burguesia. Então, desde o desenvolvimento do romantismo, né, desses romances, a gente vai ter aí o desenvolvimento futuramente das narrativas policiais, né? Então, os romances são classificados de acordo com a sua temática, né? Como existe os romances de amor, que é o que é mais conhecido, mas também a gente tem os textos de aventura, o policial, de ficção científica, entre outros, ok? Então, o romance policial é um dos gêneros mais populares e vendidos no mundo, né? Quem nunca quis ser um detetive, quem não conhece, né, detetives bem famosos, né? Então, a ideia que a gente vai ter aqui é justamente essa, beleza? Então, quais são as características das narrativas policiais? Né? É um texto que pode dizer que tem um único estrutura básica, né? Tem um único detetive e um culpado, né? Então, essas narrativas policiais, vai acontecer algum fato que a gente vai tentar desvendar e saber quem é que ocasionou tudo isso. Tudo deve ser explicado de modo racional, né? O método utilizado para um assassinato, descobrir os lógicos científicos, né? Por exemplo, a gente tem aqui um assassinato, pode ser um roubo, né? Que a gente vai tentar desvendar basicamente o que é. Gente, um exemplo bem legal e bem próximo de vocês é o Scooby-Doo, né? Quem assistiu o vídeo do Scooby-Doo, lá no Scooby-Doo você vê que ele e os amigos dele, eles tentam sempre descobrir, né, nesse lado investigativo, ele como são detetives, eles tentam descobrir os fatos, né? Então pode ser a descoberta de um monstro, ou a descoberta de um roubo, né? Então fica bem legal isso aí. Os elementos principais que compõem o romance policial é o enigma, né, que vai ser descoberto, alguém, né, que vai ser o culpado, que fez o fato, a vítima, né, e as pistas deixadas pelo criminoso e o detetive. Então, apesar da situação, alguém fez o fato, vai ter a vítima, né, esse culpado ele deixou pistas, que é justamente o trabalho aqui que o detetive ele vai procurar, beleza? Então, o crime é uma narrativa policial, jamais deverá ocorrer por acidente ou suicídio, ou seja, alguma coisa que venha acontecer. A verdade demora em se manifestar o romance policial, né, pois o sujeito é o criminoso, não deixa aparecer quem é o culpado. O leitor, né, ele vai tentar, através dessa leitura desse texto, desvendar quem é quem fez realmente o fato. Né? Então, a função do detetive no romance policial é transformar, né, o segredo em verdade e a mentira em falsidade, ou seja, o detetive ele tem como desvendar, ele vai buscar desvendar toda a história, ok? Então, gente,
Então, os elementos da narrativa são o enredo, né, que justamente o romance policial ele vai ter dois suspeitos para fazer indispensáveis a trama, né, o sujeito criminoso e o do detetive, né, então alguém fez algo e vai ter o detetive para isso aí, né. O romance policial ele pode ser um clássico, né, centrado na investigação de um detetive, né, e o thriller, que é no caso a identidade do criminoso já é conhecida, mas é preciso saber se ele será ou não capturado pelo detetive. Então, a questão de perseguição mesmo, certo, gente? A narrativa se desenvolve, né, a partir de um crime aí cometido, né? Então, a gente vai buscar aí as investigações para poder desvendar esse enigma, né? O detetive no papel de narrador, ou seja, a gente vai ler muitas vezes o texto e passar pelos pensamentos do narrador, ou seja, do detetive, para chegar, né, até o desvendar a história. Né? Então, essa é uma história que tem bastante suspense, ok? Os personagens, né? Quem são os personagens de uma narrativa policial? Um criminoso, né, que alguém vai praticar o crime, o detetive, que é um personagem bem básico dessas narrativas policiais, ok? Porque ele vai ser uma pessoa super inteligente, competente e ágil para desvendar o mistério, né? Que esse papel do detetive vai justamente, né, desvendar esse mistério. Muitas vezes, né, o detetive ele tenta se disfarçar o máximo possível, ok? Para poder ele conseguir dados sobre o crime feito, né? A vítima, aquela que sofre as ações dos criminosos, e a gente vai ter também alguns personagens auxiliares, né, que vão estar aí no comando também ajudando na investigação, certo? São outros ajudantes dos detetives e tudo mais. Beleza? E os suspeitos, que são os personagens que entregam a trama e são possíveis criminosos. Ok, gente? Então, aqui a gente tem basicamente a estrutura, né, do que vocês podem perceber aí dessa narrativa policial. O enredo, os personagens, né, e o narrador, que muitas vezes ele pode ser aí o detetive, certo? Então, essa aí é justamente a parte, né, em que vocês têm a explicação, beleza? Então, em casa, vocês vão dar uma lidinha a mais, certo? Aqui nessa explicação, mas o tio colocou mais dados lá no vídeo, aqui na explicação dos slides. Vocês vão ler em casa esse capítulo aqui, né, dessa narrativa, vão resolver a atividade e também já vão fazer na agenda de casa a produção de texto. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. Como você percebeu, a história do roubo do Banco da Noruega apenas começou, que é justamente o texto que vocês vão ler lá. Que tal terminá-la escrevendo uma história policial bem divertida? Então, gente, a sua tarefa hoje de casa, além de resolver a atividade, é dar continuidade ao texto, né? Que se vocês perceberem aqui, o texto ele foi cortado. Estão vendo aqui, ó? Então, vocês vão dar continuidade a esse texto, ok? Vocês vão ler ele e vão dar continuidade. Sua tarefa é desenvolver o mistério, né? Isto é, escrever a história da investigação desse roubo, pense nos motivos, nos suspeitos, nas pistas, o destino do ouro e o perfil do investigador. Coloque tudo isso no papel e revele o crime a ser desvendado, né? Então, vocês vão criar o fim da história e vão dizer quem foi que basicamente aconteceu na história, quem foi que realmente fez. Então, vocês vão fazer esse papel aí de detetive, certo? Então, é uma história bem legal que vai ser criada por vocês, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu acredito que foi bem legal, né? Um gênero novo, certo? Então, corre aí, faz a atividade, certo? Se inspira na produção e faz uma bela narrativa policial, certo? Vocês vão ser o detetive dessa história, beleza? Então, até a nossa próxima aula.